Graça e paz, mais uma vez, amados. Nós estaremos agora entrando no momento da palavra, momento mais importante da programação, que é o momento da palavra do Senhor. Nós estaremos fazendo hoje um estudo, iniciando um estudo que terá pelo menos 5 ou mais sessões. Aqui, durante as 5 próximas pregações, 5 próximos sábados, nós estaremos falando desse tema que, na minha opinião, é um tema que deveria ser muito mais abordado nas igrejas, não só nas escolas dominicais, mas em atividades, porque eu estou falando nada mais, nada menos do que a base da sociedade, a base de tudo. A base e a criação e o propósito de Deus, nada mais nada menos, estou falando do casamento. Então eu gostaria de estar orando primeiramente, entregando esse momento nas mãos do nosso Senhor, para que Ele possa me guiar, para que eu fale aquilo que está no coração de Deus e que Ele quer passar para o seu povo. Pai Santo, eu te agradeço imensamente pelo privilégio de estar podendo hoje partilhar da sua palavra, poder hoje estar iniciando um estudo baseado na tua palavra. Meu Pai, eu sei que o nosso conhecimento é limitado, mas o seu, meu Pai, a sua essência, meu Pai, é vasta, a sua essência é tal forma que nós não conseguimos entender na totalidade. Eu te peço nessa hora, da tua misericórdia, a tua graça, para que o Senhor esteja em ligação comigo aqui e com os ouvintes que estão em casa, para que nós possamos estar aprendendo mais a tua palavra, melhorando a nossa situação de vida e o nosso relacionamento com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. E esse livro que nós estamos lendo, usando também como auxílio, mas tudo baseado na palavra do Senhor, é esse livro do Dr. Myles Munroe, que é intitulado Purpose and Power of Love and Marriage. Propósito e poder do amor e do casamento. É um livro bastante interessante. Você pode encontrar na internet, também está à venda. Portanto, eu gostaria de deixar isso claro, né? Nós vamos estar seguindo tópicos desse livro, mas tudo com base bíblica. E então prepare aí para tomar anotações, se você achar interessante, mas é bem interessante mesmo. Eu acredito que esse estudo irá ajudar você a entender várias coisas do propósito de Deus para você, para a sua vida. Você que é casado e você que é solteiro, eu acho que esse é o melhor momento para você ouvir esse estudo. E nós vamos estar começando, eu gostaria de ler na Bíblia a palavra que está no livro de Gênesis, da criação, como Deus criou o homem e a mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém. Amados, hoje em dia há muita confusão acerca do casamento. Nos olhos de muitos, o casamento parece ser uma instituição arcaica. Parece que
é somente para os malucos. Aí a questão é que vários colocam se o casamento vale a pena ainda, né? Parece uma instituição instituída por alguém, mas há muito tempo que agora não funciona nessa sociedade. E nós vemos que várias pessoas agora já escolhem as bases para o casamento ou para o relacionamento, escolhem os seus próprios padrões. Nós conhecemos histórias de pessoas que trocam de parceiros rapidamente, assim como trocam de sapato, tão fácil e às vezes tão frequente quando trocar mesmo de sapato. Trocam de parceiro. Pessoas que fazem coisas insanas, que é trocar mesmo de parceiro, tipo casais, fazem trocas por um tempo e depois voltam novamente. Vários relacionamentos também que são combinações, vamos fazer isso, mas nenhum compromisso sério. Vamos ter esse compromisso sexual e nada mais. Nós vemos tanta barbaridade em volta de algo tão sagrado como é o casamento, que a questão agora vale a pena casar? Vale a pena ter um relacionamento? Essa ideia de casamento vale mesmo? É boa? Pessoas compram relacionamentos hoje, né? Você tem pessoas que estão juntos, estão casados mesmo, né? Por a conveniência, fica melhor. A imagem disso compra, nada que esteja na base do relacionamento, do plano que Deus tinha começado desde o início para o casamento. E agora a pergunta tem a resposta clara. O casamento é sim uma boa ideia, é sim, porque essa ideia não foi ideia do homem. Essa ideia do casamento veio do coração de Deus. É triste, irmãos, como valores como a confiança, honra, fidelidade, compromisso estão sendo esquecidos pela sociedade. Há muitas filosofias. Hoje em dia, se você vê a televisão, você vê vários programas de entretenimento que desvalorizam completamente, ofendem completamente o plano de Deus para o casamento, o propósito de Deus, os valores que Deus dá no casamento. Você vê programas onde pessoas vão e pessoas famosas nos ensinam, né? Nos ensinam o relacionamento completamente diferente do padrão de Deus. Pessoas que já se casaram mais de 4, 5 vezes. Ainda falando de relacionamento, essas pessoas parecem que têm... Eu não sei o que está na cabeça das pessoas. Você acha que uma pessoa que já casou 4, 5 vezes, não porque o cônjuge faleceu, mas por causa de incompatibilidades, você acha que essa pessoa tem alguma coisa para te ensinar acerca do casamento? Mas é isso que essas pessoas fazem. Essas pessoas é que vão para a televisão. Elas é que são os heróis, né? Mas, irmãos, vamos aprender, vamos pegar a base que Deus fez o casamento. A primeira instituição, a instituição mais antiga que existe no mundo é o casamento. Antes de qualquer governo, qualquer igreja, qualquer sociedade, existiu a família. E antes da família existiu o casamento, que foi o marco. A sociedade em que nós vivemos hoje perdeu todo o senso de permanência. Ninguém mais tem paciência. Casa-se hoje para se separar amanhã. Completamente contrário ao propósito de Deus para o casamento. Jesus nos ensina isso. Assim como todas as coisas que nós compramos hoje têm um prazo, um prazo de validade, o casamento também assim está para as pessoas. Mas eu quero te dizer hoje que o casamento não deve ser assim. O casamento é algo precioso que Deus fez. É um plano de Deus para a sua vida. Um plano que foi gerado aí no coração de Deus para você. É um plano baseado no teu bem.
Portanto, casamento não é mal e nunca será mal, desde que você saiba viver de acordo com os preceitos que Deus tem para o casamento, os propósitos que Deus tem para o casamento. Estava falando com a minha esposa um desses dias e eu disse assim, olha, se você agora quiser começar gerindo uma empresa que já foi antes gerida por um outro manager, e você encontra problemas que você não entende por que existem esses problemas, o que você irá fazer? Certamente que ela sabe que ela irá ir pesquisar e entender por que a empresa ou lugar onde ela está gerindo está funcionando dessa maneira. Na construção, na base, na primeira instituição, o que foi feito? Quais são os acordos que foram estabelecidos? Aí sim você vai entender o porquê que a empresa está funcionando dessa maneira. Com o casamento também da mesma maneira. Para que você viva e sinta o poder, as bênçãos do casamento, você tem que entender. Você tem que ir primeiro e voltar no princípio e ver qual o propósito que foi feito o casamento. Porque se foi gerado no coração de Deus, é bênção, não é maldição. E você não pode ver um casamento e sentir como que você está amaldiçoado. Você tem que ir e ver qual a base, o que Deus quer de você no seu casamento. E aí então você entende o porquê da atual situação do seu casamento. Não é The Kardashians que vão ensinar você essas coisas. Mas é Deus, porque foi Deus quem fez. Quem entende uma máquina como um construtor da máquina? Como quem criou a máquina? Ninguém. Quem entende da Apple melhor que os fundadores? Porque eles sabem como começou. Quem entende da Microsoft? Como os fundadores? Como os iniciantes? Ninguém. E quem sabe do casamento como Deus? Ninguém. Portanto, nós vamos basear na palavra do Senhor. Hoje, essa primeira parte do casamento, nós vamos falar do casamento em geral. A atual situação que nós vivemos, a situação do casamento, o sagrado que Deus fez nas mãos do homem. Como está sendo visto. Eu gostaria ainda de te dizer que esse algo divino, de origem divina, que é o casamento, não deve ser visto apenas de maneira natural. O que eu quero dizer é, se você não ora para o seu casamento, chances são poucas de dar certo. E uma coisa que eu acredito é que uma das coisas fortes no casamento, além do amor, é o entendimento. São várias coisas que nós vamos estar abordando nos próximos sábados, nas próximas programações. Uma frase, aliás, que eu achei interessante, é a frase que diz, de Miles Monroe, no livro dele, ele diz que a maior fonte da alegria e da dor humana está fundada no drama do amor e do relacionamento. Eu repito, a maior fonte da dor e da alegria humana está fundada no drama do amor e dos relacionamentos. Eu concordo 100% com essa frase. Se nós repararmos, hoje em dia, um exemplo prático, você vai no Facebook, vê aí jovens vão aí, adolescentes de 16 anos e vão até 20, 30, 40 anos, mulheres. Os maiores posts, maior quantidade de posts que você encontra aí no Facebook é acerca do relacionamento. Todo mundo tem algo a dizer. Às vezes as pessoas vão aí
e vão lá atirar, vão desabafar, porque a dor é muita. Eu sou cabo-verdiano, né? E uma coisa que eu vejo muitas pessoas, muitas jovens aí cabo-verdianas colocando no Facebook, que eu via, né? Porque agora não tem mais Facebook. Preciso de tempo para Deus. Homem é tudo igual. Não vale a pena confiar. Coisas do tipo, né? Espalham isso, mas estão frustradas e lançam essas coisas. Os homens também, você encontra jovens chamando mulheres de nomes e mais nomes feios. Frustrações. Mas agora eu te pergunto uma coisa. Você acha que o Facebook vai resolver o seu problema de relacionamento? Você acha que essas frases bonitinhas que as pessoas colocam aí no Facebook vão refletir a situação que eles vivem, que essas pessoas vivem no casamento delas? Se é que são casadas, se é que tem um relacionamento, e vão te ajudar? Irmão, irmã, é a Bíblia, é ali que está a resposta. Você pode estar esperando que eu comece dizendo qual o segredo, qual a solução para que o seu casamento seja abençoado. Nós vamos, mas é passo a passo. Mas eu já vou começar, né? Para que não fique apenas num apanhado geral acerca da situação que os casamentos, os relacionamentos estão sendo vistos. Nós vamos ler mais uma vez no livro de Gênesis, capítulo 2, só o versículo agora 23, que diz: é Adão dizendo: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Irmãos, Deus estabeleceu o casamento como uma união de tal forma que a separação dessas partes causará danos. Eu explico de novo. Quando Adão diz que Eva, que a mulher agora, será chamada de varoa porque do varão foi tirado. Quando ele diz osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele mesmo declara algo inspirado por Deus, que eles se tornarão um só. E diz, né, que o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Essa união eu quero falar agora, para você entender o que Deus quer do casamento. Essa união não é uma união como uma união química que você pega, por exemplo, hidrogênio e oxigênio, junta e forma água e a água tem um valor. Não é dessa maneira. Até parece bom usar essa ideia para dizer, você junta um homem e a mulher e fazem algo único, algo diferente. A água é comparada à fonte da vida. A água, Jesus disse que ele é água viva, né? Mas não é isso da união do homem e da mulher. Porque você pode separar hidrogênio do oxigênio, né? Pode decompor a água, né? Você pega elementos químicos, coloca juntos, mas há processos que fazem separar os componentes de uma mistura. Mas isso do homem e da mulher, isso é uma unicidade, é quase uma fusão. Eu não sei mesmo se eu devo utilizar essa palavra fusão, mas se torna um, apenas um. É algo único, não é algo químico. Mas essa é uma união que Deus faz. E isso, nessa união, qualquer separação, qualquer tentativa de decompor as partes, irá causar danos. Isso é a palavra de Deus. Irá causar danos. Mas você diz, irmão Dirceu, mas está aí na Bíblia, né, que Moisés também, ele falou, ele explicou, ele disse que poderia sim haver divórcio, porque você sabe que esse ponto que eu quero chegar, que divórcio não é de Deus. Mas você também vê na Bíblia, né? Jesus
respondendo às pessoas que colocaram essa parte, porque eram pessoas que liam a Bíblia, né? Liam a palavra, liam o Antigo Testamento, disseram, mas Jesus, Moisés nos instruiu dessa maneira. E Jesus diz então, está lá em Marcos capítulo 10, do verso 5 a 9, né? Porque quando eles perguntaram acerca do divórcio, né? Verso 4, primeiramente, diz, eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus respondendo isso, por causa da dureza do coração do povo. Nós vemos na história aí do povo de Israel, desde do Egito, quando estiveram escravizados, Deus abriu o mar para que eles passassem, mas o coração deles parece cada vez mais duro, mais duro, mais duro. Mas olha, não estou apontando o dedo para o povo de Israel, aponto primeiramente para mim, para a minha vida. De todas as bênçãos que Deus tem feito na minha vida, eu deveria estar fazendo muito mais. Porque às vezes o nosso coração é duro e nós temos que aprender essas coisas. Né? Não apontar o dedo às outras pessoas por causa da dureza dos corações deles, mas ver para nós e ver como podemos melhorar e ajudar os outros. Então, voltando a isso, essa união, uma só carne, como é que você pode separar uma só carne em carnes diferentes? Me explica lá, que eu não sei. Um homem de ciência, mas eu nunca aprendi isso. Se você for cortar uma carne, você corta a carne. Jesus disse que eles se tornarão uma só carne, não mais dois. É como dizer que dois elementos se transformam em um elemento. E um elemento não se pode separar. Isso quimicamente é impossível. Você não pode pegar hidrogênio ou oxigênio e separar um elemento. Você não pode. Você pode dividir parte das suas partículas, mas não pode separar, não pode decompor um elemento em outros elementos. Portanto, o homem e a mulher, quando se tornam uma só carne, não pode ser separado. Se o casamento fosse de origem humana, o homem então teria o direito de separar, fazer o que quisesse. Mas não. Só Deus tem autoridade de determinar os padrões do casamento, porque Ele criou. Ele é dono. Ele é o criador. Ele criou, só Ele tem autoridade de dizer como é que deve ser e como é que não deve ser. Você inventa o seu casamento. Hoje em dia tem vários tipos de casamentos malucos, né? Casamentos de pessoas do mesmo sexo, que não faz parte do padrão do casamento de Deus. Casamento, você vê casamento entre familiares. Eu vi um negócio aí que é bizarro mesmo. Isso é louco. Um cara casando com a sua avó porque queria cuidar da sua avó. Irmão, você quer cuidar da sua avó? Cuida da sua avó, mas você não casa com a sua avó. Porque está lá no Antigo Testamento, essa união de familiares. Isso é pecado. Isso é abominação. Isso Deus não aceita. Né? Tem desculpas para tudo. E outros que casam com videogame, casam com animais, casam com insufláveis, os bonecos aí. Esse mundo jaz no maligno. Portanto, meus irmãos, como está aí em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, que diz, não vos conformais com este mundo, mas renovem pela renovação do vosso entendimento, para vocês poderem experimentar quais são as boas, perfeitas e agradáveis vontades de Deus. Só Deus tem isso para nós. O casamento, meus irmãos, o casamento é a instituição fundamental. Olha, instituição fundamental, marque isso. É a fundação. Antes de haver qualquer sociedade, eu já disse isso e repito, qualquer instituição que exista, houve primeiramente o casamento.
E você sabe que a família, eu digo sempre essa frase, a família é a base de qualquer sociedade saudável. Mas olha, enquanto a família é a base fundamental de uma sociedade saudável, o casamento é a fundação da família. Portanto, você não pode tirar essas duas coisas. Há uma ligação forte. Sem casamento, não há família. Sem família, não há sociedade. Não há sociedade saudável. É sim. O casamento é a fundação, é a base que Deus escolheu para criar a sua sociedade. Quando Deus fez o homem, ele tinha propósitos. Ele sabia que sem a mulher, sem o casamento, esses planos não seriam fáceis. Mas o plano dele, ele sabe, Deus sabe fazer as coisas da maneira como faz. Mas para o homem cumprir com essas coisas, ele sabe que o homem tinha que ter uma adjutora. Por isso é que ele deu a sua esposa. Deus sabe disso. Os planos dele nunca frustrarão. Mas usar você pode frustrar-se. E Deus sabe o que é bom para você. Ele te instrui, ele te dá algo para ir mais além. A Adão, ele o deu uma adjutora, a sua esposa. Por isso, esposas, não pensem que ajudar o esposo e ajudar demais o esposo, você estará sendo escrava. Você apenas estará fazendo a função de uma esposa, porque ele também tem o direito de te ajudar. Mas nós não vamos falar da função do homem e da mulher, do esposo e da esposa hoje. Posteriormente nós vamos falar, possivelmente no próximo sábado. E para terminar essa primeira sessão, eu gostaria de ir com você no livro de Efésios, capítulo 5, versos 21 a 23, 25, 31 a 32. Eu não vou ler, mas eu só vou resumir o que diz. A palavra aí, porque no próximo sábado, eu estava vendo aqui, com certeza que a gente irá falar do papel do marido e da mulher no casamento. Mas, para terminar isso, só gostaria que você fixasse essa coisa bem forte, aí que vai, da palavra do Senhor para você, acerca do casamento. Aí, o apóstolo Paulo, ele falou do casamento para a igreja de Éfeso. E ele fez uma analogia, é a analogia que eu mais gosto. Porque é mais profunda. É também mais difícil, mas é a real. Ele compara o casamento como a união de Cristo e da igreja. Onde o Cristo é o cabeça, é comparado ao homem, o cabeça da mulher, e a mulher, a igreja, a noiva. Ele diz: a esposa para se submeter ao esposo, ao marido, assim como a igreja se submete a Cristo. E ele diz ao homem, marido, você ama a sua esposa e entrega completamente por ela, como Cristo entregou pela igreja. Ama como Cristo ama a igreja, entrega. É só para terminar mesmo, irmãos. Olha só. Se há uma coisa que a mulher não gosta, é dessa parte aí. A maioria das mulheres não gosta. Mas eu vou dizer uma coisa aí. Você não tem que gostar. Porque o homem também não quer morrer por mulher que ele acha que não merece. Nem por aquilo que merece. É demais. Ninguém quer morrer por outras pessoas. Homem não quer morrer por mulher, tanto quanto você não quer se submeter para o seu marido. Seu marido também não quer morrer por você. Que a morte você pare, mas ele quer que você morra primeiro.
Não. Agora, olha só uma coisa. Não é fácil nem para o homem nem para a mulher, mas é necessário cumprir e fazer. Se você quiser ter um casamento feliz, é necessário cumprir e fazer isso. Jesus Cristo nunca acusou a sua igreja. Antes, ele tomou a vergonha da igreja sobre ele, os pecados da igreja sobre ele. Você está preparado aí, varão, para fazer isso para sua esposa? Aquela esposa que muitas vezes você chama de chata, porque você quer fazer algo, quer ver o seu jogo de futebol, ela quer ver outra coisa aí na televisão, dias maus que ela tem, e fala coisas que não deve falar. Mas essa esposa aí que você deve fazer isso, carregar a vergonha dela. Sua esposa fez algo, olha, você é o cabeça, você é o rosto. A sua esposa tem que assumir algo que ela fez, que traz vergonha para ela. Esteja ali do lado dela. Esteja do lado dela. E você, esposa, varoa querida, ele te pede apenas para se submeter. Ajuda, mas seja submissa. O homem, por natureza, ele tem essa natureza de liderança. Ele quer ser o cabeça. Você apenas deve se submeter. Não coloque condições. Mas se o meu marido fazer... Não. Apenas se submeta. Porque não é só você também. Porque a Bíblia diz, submetei-vos uns aos outros. Diz também no outro livro, submetei-vos uns aos outros. Não significa também que o homem não deve dizer, você tem razão, minha querida. Porque não, se eu disser isso, eu estarei fazendo o papel da mulher. Não, isso não é verdade. Isso é heresia. Se você acha que a Bíblia diz que se você se submeter, você está fazendo o papel de mulher, isso é heresia. Isso a Bíblia nunca ensina. Se submeta sim. Se submeter não é ser escrava, mas é respeitar. Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana nós vamos entrar em detalhes quais são os papéis do esposo e da esposa, marido e da mulher, no casamento. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes e agradecer também para os telefonemas. Não se esqueça, um número que você pode ligar para conversar conosco, já que nós não estamos fazendo o programa direto, é 774-386-1661. 774-386-1661. Se você for varão, esse é o número que você deve ligar. Se for uma varoa, pode ligar também para o mesmo número, mas a minha esposa estará falando com você. Eu agradeço a todos, no nome de Jesus, e agradeço ao meu Pai querido, obrigado pelo privilégio de estar partilhando a sua palavra. Eu gostaria que nesse momento, meu Pai, o Senhor apagasse tudo que não vai de acordo com a sua vontade, apagasse do coração, da mente dessa pessoa que está nos ouvindo. Mas aquilo que for a verdade, de acordo com a tua palavra, meu Pai, que o Senhor coloque aí na tábua do coração dessas pessoas para que fique aí marcada e que essa pessoa seja abençoada e tenha um casamento, um relacionamento abençoado pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém.